Saudações a toda noiva. Vantagem, porque andar segundo o Espírito traz vida espiritual, mas andar segundo a carne traz a morte espiritual. Aí já é uma desvantagem. Por quê? Porque a carne morre e o Espírito andar na carne. Andar na carne mata o Espírito. Se mata o Espírito, significa que também já está morto. É impossível matar o Espírito enquanto a carne ainda vive. Então significa que é uma dupla morte. Mas aquele que anda segundo o Espírito é aquele que anda segundo o que o Espírito quer. Vamos entender passo a passo aqui no ensino bíblico em nome do Senhor Jesus. Não seguimos aquela parte de nós. Para entender este contexto, vamos abrir os nossos livros no livro de Mateus 6, versículo 25. Quickly because of time, let's be speedy together. Vamos ser um pouco mais rápidos e breves. Mateus capítulo 6, versículo 25. Levanta sua mão e diga glórias a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Permitam-me ler a partir do versículo 23. Se porém você olhar as outras pessoas com inveja, portanto todo o seu corpo estará na escuridão. Portanto, se a luz que há em você não passa de escuridão, então a escuridão que há em vocês é enorme. 25, conforme o contexto supracitado. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, o mesmo com as roupas que precisam para vestir. Existem 3 coisas que destroem o homem: a satisfação da sua carne. Existem 3 coisas que Deus citou no livro de Mateus 6, versículo 25. Ele diz que não se preocupe. Então quer dizer que o que está mais erradicando-se, só espero que a palavra seja essa, o que está mais falando são as preocupações hoje em dia. Não significa que há muito tempo não havia preocupação, não. Mas agora está-se a viver uma vida diariamente de uma preocupação por detrás de preocupação. Quer dizer que não há sossego de tanto o homem preocupar-se. Atenção, não são as pessoas que fazem com que a pessoa fique preocupado. A Bíblia diz que não se preocupe. Então quer dizer que é a pessoa que está se preocupando. Diga glórias a Deus. É cada pessoa por pessoa que está preocupando-se. Alô? O que preocupa o homem? O que tira o sossego o homem? A Bíblia diz, é a vestimenta. São as roupas. Preocupado com vestir. A Bíblia não está a dizer que o homem não pode vestir e ficar bonito. A Bíblia não está a dizer que no armário não pode ter muitas peças. Não. Mas por causa da preocupação. O que é isso de tanto preocupar-se? Significa idolatrar. Significa olhar para aquela coisa como a finalidade. Como se tivesse nascido somente para fazer aquilo. Alô? Qual é outro componente que preocupa o homem? É a comida. É a bebida. A comida rima junto com a bebida. Se formos a comparar as roupas e a comida e a bebida, o que mais pesa, o que tem mais pesado é a comida e a bebida. Embora isso depende do ponto em que cada um está mais concentrado.
Há pessoas que não estão muito concentradas em comer, mas sim em vestir. Mas 90% das pessoas estão mais preocupadas com comida e bebida. Então quer dizer que isto é que cria preocupação. O que acontece com uma pessoa preocupada? Será que uma pessoa preocupada com essas coisas? Será que uma pessoa preocupada com comida e bebida, esta pessoa estará concentrada na palavra de Deus? Será que esta pessoa estará diretamente ligada às escrituras, assim como a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, capítulo 8, quando Deus diz: Josué, medite nas minhas palavras de dia e de noite. Será que com preocupações de comida, de bebida, de roupas ou de vestimento, será que esta pessoa estará concentrada de dia e de noite a meditar? Será? Levanta a mão e diga glórias a Deus. Aleluia. Vamos abrir o livro de Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6. Quanto mais rápido, melhor ainda. Eu volto a repetir, melhor registrarem os versículos. Isto é uma bênção em nome do Senhor Jesus. A qualquer tempo, a qualquer momento, embora os outros podem estar a gravar, mas poderiam visitar as escrituras de uma forma um pouco mais direta e presencial. O tópico do livro de Gênesis 3 é o pecado de Adão e Eva. Capítulo 3, versículo 6. Assim diz a poderosa palavra de Deus: a mulher viu que o fruto da árvore tinha boa aparência. Quem é a mulher? Era um humano. Adão era humano. Eva era humano. A Bíblia diz que Eva, mulher, ela viu que o fruto era boa. Ele tinha uma boa aparência para se comer. Inferência. Qual era o problema? Comer. Comer. O comer tem dado problemas. Aleluia. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Repito, a mulher viu que o fruto da árvore tinha uma boa aparência. Ela notou que o fruto parecia ser apetitosa. Ela também gostou da ideia de que teria sabedoria quando comesse dela. O que acontece? A mulher não fica convencida de que já pode comer do fruto e ter sabedoria. Primeiramente, quando conversava com o maligno. A Bíblia diz que ela já gostou da ideia. Para gostar da ideia, primeiro fez o quê? Viu o fruto, que era o quê? Que era aparentemente apetitosa. Que poderia satisfazer o seu paladar, a sua carne. E depois disso, inferência. Ela gostou da ideia. Então quer dizer que às vezes nós somos limitados em crescer na vida. Por quê? Porque as ideias começam a aparecer depois de termos satisfeito a nossa carne. Quer dizer que a carne às vezes é que nos atrasa. Alô? Porque Eva não pensou em ter sabedoria antes de ver o fruto. Ela começa a gostar da ideia da sabedoria depois de ter visto o quê? O fruto. Em outras palavras, começa a se interessar com a sabedoria depois de ter visto o quê? Comida e bebida. O nosso problema, queremos fazer o quê? Queremos ver para fazer o quê? Gostar da ideia. Em outras palavras, queremos ver para poder acreditar. Levanta a sua mão e diga glórias a Deus. Aleluia. Vamos abrir o nosso livro em Romanos 8:5 para entender o que é a morte espiritual. Romanos 8:5. Quanto mais rápido, melhor ainda, assim remimos o tempo. Para entender o que é a morte espiritual.
espiritual. Romanos 8:5. Quanto mais rápido, melhor ainda, assim remimos o tempo. Assim diz a palavra de Deus: aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora, só pensam no que essa parte humana quer. Então quer dizer que só pensam no que essa parte quer. Da mesma forma como uma pessoa que anda segundo o Espírito pensa no que o Espírito quer. Então quer dizer que uma pessoa que está sempre concentrado nas coisas da terra, está sempre concentrado em comer e beber, quer dizer que esta pessoa automaticamente ele pode estar onde? Pode estar inclinado ao quê? A carne. O problema não é de reconhecer as necessidades. O problema é de idolatrar as necessidades. Viver como se fosse simplesmente para viver de comida. Viver na terra como se tivesse nascido somente para beber. Somente para vestir. Não se preocupa. Essas são pessoas que não se preocupam pelo propósito pelo qual foram colocados aqui na terra. Por isso Eva, ela apenas se interessava com o quê? Com a fruta que tinha uma aparência apetitosa. E ela nem sabia qual era o sabor. Mas o sabor do fruto manifestou-se através do pecado que depois ela concebeu. Então existem coisas que podem ter uma aparência apetitosa, mas a sua finalidade é uma amargura. O apóstolo Paulo ele esteve na ilha de Patmos, que significa mel, mas lá foi mordido pela serpente. Então nem sempre que pegamos as coisas aparentemente boas, o resultado será bom. Levanta sua mão e diga glórias a Deus. Aleluia. Agora vamos entender o que é andar segundo o Espírito. A Bíblia diz que são aqueles que pensam no que o Espírito quer. Para isso, vamos abrir o nosso livro, no livro de João 20:19. João 20:19, volto a lembrar. Quanto mais rápido remimos o tempo. João 20:19. Volto a repetir, o melhor é registrarem as escrituras para poder visitarem os versículos supracitados. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram Nesse mesmo domingo, ao anoitecer, os discípulos se reuniram como tinham medo dos judeus. Trancaram as portas, Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois de ter dito isso, Jesus mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Ao verem o Senhor, os discípulos ficaram muito alegres. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz no livro de João 20:19 que os seus discípulos estavam concentrados, estavam reunidos num certo lugar, trancaram portas por causa da perseguição por parte dos judeus. Jesus ele apareceu no meio deles e ele disse: a paz esteja convosco. O que aconteceu quando Jesus Cristo ele disse: a paz esteja convosco? A Bíblia diz que eles ficaram alegres. Amada igreja, noiva de Cristo, entenda uma coisa: há uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade simplesmente é eu ficar feliz, sorrir de repente, ok? Alguém vem com uma boa notícia, eu posso ficar feliz. Quer dizer que a felicidade está muito mais alicerçada com os acontecimentos, ok? Se o acontecimento for mau, ok? A probabilidade de ficar o quê? Triste. É por isso que eu tenho um ditado que diz que a felicidade chama o quê? A tristeza. Por quê? Porque a felicidade muitas das vezes não tem sido sólida.
ok? Não tem sido constante, mas a alegria, glória a Deus, come on. A alegria é diferente, por quê? Porque a alegria vive, a alegria está aonde? Na sua alma. A alegria é uma qualidade, ok? Que Deus dá à sua alma. Por isso a Bíblia fala de alegria. A Bíblia diz que ficaram alegres. Ficaram alegres quando Deus diz, ou quando Jesus diz, a paz esteja convosco. Então, andar segundo o Espírito é andar segundo a lei de Deus. Andar segundo a lei de Deus é ouvir a palavra de Deus. Então, significa que desde o momento que os discípulos estavam reunidos a ouvir reunidos e lacrarem a porta por causa dos judeus, quando Jesus Cristo apareceu no meio, era como se a palavra de Deus tivesse aparecido onde? No meio deles. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 14,6 que Jesus Cristo, ele é a palavra. Uau! E o próprio Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E depois ele diz que aquele que ouvir das minhas palavras, ele ouve a verdade e ele será salvo. Uau! Então, Jesus Cristo, ou a palavra, João 1, a palavra apareceu no meio dos discípulos. Quando a palavra de Deus está no seu meio, uau, veja que a Bíblia diz que apareceu no meio. Uau, é como se a Bíblia dissesse que Jesus Cristo, a palavra de Deus, pode habitar dentro de ti, no seu meio. Qual é a inferência? Hebreus 12, a palavra de Deus, ela penetra na alma e faz a divisão do que? Da alma e o espírito, ou seja, penetra no corpo do homem, toca as médulas, os ossos e faz a divisão da alma e do espírito. Então quer dizer que a palavra de Deus pode estar no meio do espírito do homem e a alma do homem. Então, desde o momento que Jesus Cristo ele apareceu no meio deles, era como se a palavra de Deus aparecesse no espírito de cada homem. Alô? Por isso a Bíblia diz que eles ficaram alegres. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Então quer dizer que desde o momento que eles ouviram e viram Jesus, eles ficaram alegres. Era como se a palavra de Deus tivesse vindo nos seus corações, dando o quê? Alegria. Aleluia. Então, desde o momento que nós recebemos a palavra de Deus, ele habita no nosso meio e a palavra de Deus passa a ser alicerce da nossa felicidade. Além dos bens materiais, significa que nós estamos a andar segundo o que? O Espírito. Porque venha ventando, venham os problemas, nós não estamos por aí. A nossa alegria continua. Apóstolo Paulo diz que eu sei dormir com fome, sei viver fartado. É o próprio apóstolo Paulo, ele diz que eu sei o que é passar fome, mas eu sei também estar fartado, estar farto. Então quer dizer que ele não seguia Jesus por causa dos bens materiais. Ele não estava alicerçado no evangelho por causa de comida, roupas, casas, jates, mansões. Não. Mas era a felicidade da palavra que estava no meio dele. Por isso Jesus Cristo, ou a palavra, aparece no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. Porque Jesus Cristo já sabia, ou a palavra já sabe, que dentro ou no meio de nós há uma necessidade da paz. E se nós tivermos a paz de Jesus, a paz gera alegria. Por isso Jesus Cristo, quando disse a paz esteja convosco, os discípulos ficaram alegres. Então que você seja alegre no nome do Senhor Jesus. Que você seja alegre, alicerçado a sua alegria na palavra de Deus. Não importa a sua raça, não importa o seu continente, não importa a sua família, não importa do jeito como você é, que a sua felicidade esteja alicerçada na palavra de Deus. Venha ventando na sua vida ou não. O que importa é que Deus está contigo e que Deus e que a palavra de Jesus seja o motivo da felicidade da sua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que a paz de Cristo Jesus esteja no seu interior. Levanta sua mão e diga glórias a Deus. Aleluia. Continuando com a palavra de Deus. Vamos abrir o livro de Romanos 7,
Romanos 8, versículos 7 e 8. Mas há uma nota que vocês devem guardar, amada igreja. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo, a noivas de Cristo que estão me escutando neste exato momento da Europa. Dizer saudações da Ásia, da África, saudações de todos os continentes. Esta é a ministração, é o ensino. É o ensino e ministração da palavra de Deus a nível de todos os continentes, a nível mundial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é pela graça e pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Anote o seguinte: a pessoa controlada pelos pensamentos humanos não pode obedecer à lei de Deus e nem agrada a Deus. Uau! Carta aos Romanos 8, versículo 7. Vamos prosseguir com esta palavra de Deus. Estamos já com o tempo um pouco mais fora da mão. Temos que ser um pouco mais rápidos. Volto a repetir o livro, aliás, a carta aos Romanos 7, carta aos Romanos 8, versículo 7, até o próprio versículo 8. Volto a repetir que é uma necessidade de registarem os livros e as cartas que estamos estudando, a fim de poderem visitar, de fazer uma visitação dessas palavras. A alma que medita, ela gosta do seu espírito, ou a alma que medita gosta da sua vida. Assim diz a palavra no livro de Provérbios. Romanos 8, versículo 7. Estou um pouco mais apressado. Glórias a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Assim, a pessoa cujo pensamento é controlado por aquela nossa parte humana e pecadora está contra Deus. Então, quer dizer que a pessoa que está muito mais ligada às preocupações de cada dia a dia, a pessoa que só pensa que a sua vida, a sua alegria, só depende de roupa. Quer dizer, se não tem roupa, não tem alegria. Todos os dias vou na igreja com a mesma roupa. Ok, é um problema sim, tudo bem. É um problema sim. Pode ser resolvida. Há pessoas que ficam zangados. Há pessoas que não têm alegria na sua vida. Por quê? Porque não tem roupa suficiente. Há pessoas que ficam muito tristes. Não tem alegria. Por quê? Porque por causa da falta de comida e bebida. Sim, é um problema. A Bíblia não nega o problema, mas a Bíblia nega a permanência do problema. Levanta sua mão e diga glórias a Deus. Repito, a Bíblia não nega a existência do problema, mas a Bíblia nega a persistência, ok? Do problema. É um problema sim. É um problema sim. Da mesma forma como a parábola de Deus, ele diz que existe dois homens, o homem que constrói a sua casa na rocha e o outro constrói na areia. Vem ventando, aquele que construiu na areia, a sua casa tomba. Quer dizer que a Bíblia assumiu que existiria problemas, o que é ventos. Ok? Mas a Bíblia coloca uma hipótese e uma síntese. Diz que aquele que construiu na rocha pode vir ventando, ou seja, podem aparecer problemas. Mas a pessoa não vai cair. Está aí. Então a Bíblia sim reconhece o problema, mas nega a persistência do problema ficar na sua vida. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, esse problema, não importa se é acadêmico, não importa se é saúde, não importa se é a vida espiritual, de que forma e de que modo, eu declaro que não vai permanecer na sua vida em nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, como apareceu aos discípulos, no meio deles, ele aparece no meio da sua alma e no seu espírito, e você é abençoado, você é cheio de paz, você é cheio de alegria, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão e diga glórias a Deus. Continuando na carta aos Romanos 8:7. A Bíblia diz que a pessoa controlada pelos pensamentos humanos não pode agradar a Deus. Repito, assim a pessoa cujo pensamento é controlado por aquela parte humana e pecadora está contra Deus. Uma pessoa que está contra Deus não está com Deus, está contra Deus.
está oposto a uma oposição. O que está opondo essa pessoa são as preocupações. É porque esta pessoa já não olha, já não tem o seu alicerce da alegria, já não é a palavra de Deus, mas são as roupas. O alicerce da alegria desta pessoa já não são as escrituras, já não é a mensagem do pastor, já não é a mensagem do evangelista, já não é a exortação da palavra de Deus por qualquer homem de Deus, mas sim é dinheiro. São as roupas, é comida, é bebida. Então ele precisa disto para ele ficar feliz. A ausência desses bens materiais, essa pessoa é infeliz. Isso é uma maldição em nome do Senhor Jesus. Isso é que coloca a pessoa a estar contra Deus. Continuando, a pessoa que tem esse tipo de pensamento se recusa a obedecer à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Nós vimos duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Então quer dizer que a lei do Espírito no meu interior gosta das coisas de Deus. Assim que nós vimos o versículo passado. Volto a repetir, Romanos 7, 22 a 25. A lei do Espírito é a lei de Deus. Então a minha alma gosta da lei do Espírito. Então quer dizer que desde o momento que eu tenho o pensamento da carne, quer dizer que eu estou contra Deus e não consigo obedecer a Deus. Não há como a pessoa obedecer a lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus está alicerçada nas Escrituras. A lei de Deus diz, você tem que ficar feliz. O teu alicerce na sua vida acadêmica, o teu alicerce no seu namoro, na sua vida sentimental, conjugal, na sua saúde, é a palavra de Deus. Mas você não, está contra a palavra de Deus. Por quê? Você se alicerça com outras coisas, com outros deuses. Você se alicerça com outros deuses. Então já não é a palavra de Deus que te cura, mas já são outras coisas que te curam. Pessoas inteligentes em Cristo Jesus, até o próprio comprimido, quando estiverem tomar, eles oram, pedem com que Deus seja o alicerce do comprimido. Para quê? Para que o comprimido, que são químicos, ela funcione à base ou facetado espiritualmente. Por quê? Porque o problema às vezes não está na carne, mas o problema já acabou passando para o espírito. Por quê? Porque as preocupações da carne fazem o quê? Matam o espírito. Por isso a Bíblia diz no livro, se não me engano, de João 7, 60 e acho que 23, Jesus diz o seguinte, João 7, ele diz o seguinte, que as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ou seja, as palavras que eu vos disse são espírito, portanto dão vida. Então quer dizer que você pode discordar, desconfiar da palavra de Deus. Você pensa que a palavra de Deus não pode te curar. Por quê? Você está muito mais alicerçado apenas no comprimido. Porque você consegue enxergar, ver no comprimido. Mas você não vê o poder de Deus com seus olhos. Automaticamente o teu pensamento passa a ser o pensamento igual ao que? A Eva. Gênesis 3. Eva só começou a acreditar que ele poderia ter sabedoria depois de ter visto o fruto que era apetitoso. Então você vê os comprimidos, vê o xarope e você pensa que as coisas terminam no xarope. Você pensa que a sua sabedoria é com base nessas drogas. Você pensa que a sua felicidade é com base nesses componentes. Mas você está enganado, porque a palavra de Deus, como diz a Bíblia, é espírito, portanto dá vida. E o livro de Provérbios diz que a palavra de Deus, Provérbios 22, a palavra de Deus, ela é vida para todo o corpo. Diga glória. Então, há uma coisa que na carta aos Romanos 8, 7 diz, que a pessoa controlada pelos pensamentos humanos não... Senhor Jesus, como pastor...